Boa tarde, pessoal. Que honra estar novamente aqui na TV Inovação Barueri. Com muito orgulho que nós iniciamos, né? Estávamos aqui iniciando há alguns dias atrás e agora já vem se tornando sucesso, né? Já vem se tornando conhecida aí em toda a cidade. Muita honra poder participar e colaborar também com um pouco de conhecimento, passar um pouco mais de informação. Antes de falar um pouco do tema aqui que a gente vai trabalhar, eu gostaria de agradecer a Érica, que esteve na live anterior, junto com o Diego e também o professor Marcelo. Né? Muito obrigado aí pela participação de todos, foi um ótimo programa. Inovação que vem trazendo informação e benefício a todos aí. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. E para acompanhar e para nos dar ainda mais informação, tem aqui ao meu lado o nosso secretário de Tecnologia, Jonatas Zandal, João Azevedo, diretor de sistemas do CIT, bem como o Nil, nosso diretor de projetos, né, que faz parte aqui do nosso corpo, já é apresentador, tanto o João quanto o Nil. Eu e o Jonatas aparecem um pouco menos, mas de vez em quando a gente vai dar uma palavrinha aí com vocês. Agradeço a audiência aí de todos vocês. A gente vai bater um papo então sobre o Plano Diretor de Tecnologia de Informação. Não é isso, Jonatas? Vamos falar um pouquinho desse material. Boa tarde, pessoal. Estou aqui já compartilhando as minhas redes sociais, compartilhando dos grupos aqui. Essa é uma ferramenta muito importante, que é a tecnologia, já inovando, né, através da tecnologia, onde cada um de nós podemos ser um canal de informação para as pessoas. Então, eu fico muito orgulhoso aqui de ver esse trabalho diário aqui com a Érica, a Délia, o Nil, o João, que está mais aqui, e o Paulo ficou um pouco mais reservado. Sim. Mas eu fico muito feliz porque isso tem feito diferencial e é mais um canal de troca, para trocar ideia com as pessoas no dia a dia, porque inovação é isso, é trocar informação. Sim. Né? Então, como essa mesa aqui, né? Uma roda de troca de informação, compartilhar conhecimento. Eu estava falando aqui antes de começar a live que para os alunos estagiários aqui da nossa escola técnica municipal, já aqui parabenizando o prefeito Furlan pelos investimentos na área da educação, sim, principalmente nas escolas técnicas, que eles são os grandes protagonistas disso. Quem está por trás da câmera agora aí de vocês, tem vários estagiários do nosso parque. É verdade. Né? Da nossa escola, da nossa rede parque estudantil, que está aqui fazendo isso acontecer. E eu disse para eles que isso, os operadores desse sistema, são as novas profissões. Sem dúvida. Com a chegada do 5G, que vai ficar muito mais veloz a internet, vai ser muito mais interativa. Hoje, aqui ainda tem um delayzinho do que nós estamos falando e o celular. Pra chegar na pessoa, né? De 5, 6 segundos aí. Com a chegada do 5G, você já não vai ter esse problema aí. Aí sim vai ser em tempo real. Vai ser em tempo real. E aí, qualquer emissora, qualquer um de nós pode ter basta um celular para você postar aí e usar como canal de informação. Então, vamos trocar ideia sobre isso aqui, né? Sim, bater um papo, né, como estava falando sobre o Plano Diretor de Tecnologia de Informação, conhecido também por PDTI. Né? Então, para os que não sabem o que é, de uma forma bem simples, bem resumida, né? É um documento, um material onde nós estudamos, buscamos informação na cidade toda, coletamos detalhes de valores, condições, situações de toda a cidade e elaboramos projetos que beneficiam a população, o servidor público, enfim, as empresas, né, que necessitam também dos serviços da Prefeitura Municipal. Então, é um material, um documento que nós aqui no CIT tratamos de forma anual. Né? Então, nós planejamos de forma anual, ano a ano, a gente revisa esse plano diretor e acrescenta, retira, atualiza, para que ele fique mais atual possível. O interessante disso, Paulo, é que em 2017, quando eu e o Paulo chegamos aqui, né, o João já estava aqui, o João já é da casa, né? O João não era nem nascido ainda, já era aqui. Sim, verdade. Sacanagem, João. Os caras estão me sacaneando. Então, quando eu cheguei aqui, já assumi o desafio e o slogan do governo do prefeito Furlan era Cidade Inteligente. Cidade Inteligente, né? É isso aí. E caiu no colo aí uma grande responsabilidade de, pelo menos, começar a trabalhar para se tornar uma cidade inteligente. Sem dúvida. Falta muita coisa. Fizemos muita coisa
para tornar isso interativo e inteligente. Mas ainda falta muita coisa para chegar a ser inteligente. Mas pelo menos estamos no caminho. E a partir daí nós chegamos aqui, né, Paulo? Sim. Uma equipe muito bem comprometida, alunos da escola técnica nossa que se formaram, se tornaram, fizeram concurso público, vieram produzir tecnologia, produzir sistemas, que depois aqui o João vai falar um pouquinho mais sobre isso. O João é fruto desse trabalho, né, desse investimento na educação. E aí eu fui estudar o que era cidade inteligente. Sim. É um começo, né? E eu recebi uma Bíblia, um livro grande, comecei a ler aquilo para verificar o que é cidade inteligente, né? O que se fala em inteligência. E aí vamos entrar em inteligência artificial, inteligência aumentada, BI, aí nós vamos começar a entender as coisas. Eu confesso para vocês que eu não sou formado na área de TI, mas encontrei bons profissionais que eram formados são formados em TI. O Paulo Biagi é da área de TI. Eu falei, Paulo, eu vou assumir um desafio lá na prefeitura, mas eu preciso que você vá comigo. O Paulo é da iniciativa privada, né? Eu estava numa empresa muito grande aqui em Barueri mesmo. Sim. E eu lembro que quando o Paulo, puxa, prefeitura, eu não sei, estou bem na empresa, tá? Falei, pô, Paulo, vamos lá pedir você. E quero agradecer você, Paulo, por ter aceito o desafio. Sim. Eu tirei o Paulo do emprego dele, viu, João? Ele ganhava lá. Tava bem. Uma boa tarde para os nossos amigos telespectadores. Tem alguns amigos que têm nos assistido aí. Quero até fazer uma complementação à sua fala, secretário. Essa experiência da iniciativa privada do Paulo foi bastante produtiva para nós, porque houve projetos que nós idealizamos, discutimos, e o Paulo sempre fazia uma ponte daquela expertise que ele tinha na iniciativa privada, como aquilo poderia nos ajudar a construir soluções que vai ao encontro dessa temática cidade inteligente. Então, de fato, fazendo as suas palavras, o Paulo, componente que ajudou bastante nessa construção aqui, claro, com a sua liderança também. E aí, nas minhas reuniões com a área técnica, era difícil, hein, Ju? Eu olhava para o Paulo e falava, Paulo, traduza. Pô, foi bem isso. Venha traduzir aí para mim. E aí, eu quero agradecer aqui a todos os colaboradores aqui do CIT, antigo Ciprodan, que me receberam e respeitaram o fato de eu não ser da área de tecnologia. Eu disse para eles o seguinte, que eu lembro a primeira vez que eu reuni com eles, olha, eu não sou de tecnologia, mas vocês são. Eu sou um usuário, eu quero aquilo que eu gostaria que acontecesse na rua, né, nos serviços públicos, viesse aqui para dentro do sítio. E aí a gente começou a sentar, e aí, a partir daí, junto com essa equipe, nasceu o plano diretor de tecnologia. Exato. Porque nós precisamos descobrir para onde queremos chegar, o que estamos fazendo, e uma equipe... quando chegar lá, o que fazer. Tem isso também, né? Não adianta só conceber e o que a gente faz com essa máquina que foi construída, né? O que é importante dizer que toda essa questão colocada sobre minha pessoa é recíproco para toda a equipe, porque para criar um plano diretor, né, isso não foi inventado de uma pessoa, isso foi um conjunto. Então, algumas lideranças se uniram e desenvolveram esse trabalho. Ok. E como a gente mantém isso funcionando? Com toda a equipe que dificilmente vai aparecer aqui. A gente vai fazer isso acontecer, mas a gente tem um back, né, uma equipe que fica por trás fazendo essa engrenagem girar, que as nossas ideias não funcionariam se eu não tivesse essa galera toda trabalhando. São tão importantes quanto, né? Então, o plano diretor ele vai ser extremamente bem executado quando a equipe funciona, né? Então, todos os elogios, as colocações que a gente tem aqui, parece que tudo é a mil maravilhas. Mas não é assim, né? Tem uma equipe que trabalha por trás, a gente sabe disso. Bom, eu aqui quero até agradecer ao Jonatas, né? Eu adentrei a equipe agora recentemente, então tenho a experiência lá atrás de ser administrador, e eu bate-papo com o Jonatas, acabou surgindo a possibilidade de estar vindo trabalhar no CIT. Para quem gosta também de tecnologia, está envolvido,
né, é uma oportunidade Sem única, dúvida, né? sem dúvida. E eu aproveitei essa oportunidade para estar aqui junto. Eu já conhecia uma grande parte aqui da galera do CIT e tenho falado constantemente para o Joãozinho, a gente tem muito contato, que eu falei que o CIT tem uma equipe excelente. Jonathan, você está de parabéns pela equipe que você Muito bom, tem gerido aqui. Sem dúvida. Tem dado condições para, vai lá, faz, né? E depois vamos ver o resultado. E os resultados estão sendo sempre Sempre positivos. satisfatórios, sem dúvida. Sempre satisfatórios. Sempre. Inclusive, a gente vai tocar no assunto. Sim. Essa questão da pandemia, parece que essa equipe trabalhou Ainda dobrado. evoluiu ainda mais. Lembrando que, para colocar uma situação aqui também, todos esses projetos, por vezes, eu, Joãozinho, o pessoal da equipe olhava para eles e falava, meu Deus, como vai acontecer isso? Então, o Jonatas, por não ter, ele não era da área de TI, mas vinha com uma liderança. Agora eu sou o Então, CEO. Mas ele vinha empurrando isso no sentido de, vamos lá, nós vamos conseguir fazer isso. Então, era uma engrenagem forçando com que nós buscássemos soluções tecnológicas, né? E ele foi aprendendo isso dia a dia, mas empurrar, tocar o bumbo, fazer, galera, vamos aí, vocês conseguem? Eu acho que, eu não me lembro se foi contigo que eu comentei, Paulo, mas eu já falei isso até pro Jonatas. Teve um momento lá atrás que eu ficava um pouco, entre aspas, Sem indigesto com o Jonatas, porque ele vinha com umas ideias, eu falei, o Jonatas fica desculpa a expressão, pessoal, o Jonatas fica viajando na maionese, mas depois eu comecei a entender, ele dentro desse componente de liderança, é aquele cara que ele instiga A inovação. a inovação e a gente, nas condições de conhecimento técnico, a gente faz a coisa acontecer. Mas se não houver aquele componente que instiga a coisa, Isso. e a gente vê É um em incentivo, empresas de né? sucesso, por exemplo, vamos pegar a Apple, o Steve Jobs, a relação aí que ele era um cara meio de pá virar, né? Sem umas dúvida. coisas. Então precisa ter esse componente. Então às vezes não é pelo fato de não ter um conhecimento técnico que não tem um componente importante dentro de uma construção. Eu acho que principalmente quando se fala de inovação, É pensar fora da caixa, né, João? pensar fora da caixa. E aí nós Exatamente. tínhamos que fazer isso. E aí nasceu, junto com a equipe, esse plano de tecnologia. E faltavam algumas peças aí pra gente inovar as coisas. Sem dúvida. Foi quando eu encontrei o Nil no final do ano. Falei, Nil, eu sei onde você está, eu preciso de você. E a ideia, a gente quer transformar a nossa cidade mais inteligente e que os serviços públicos, todos eles, vamos comentar alguns deles aqui, se tornem digitais, Exato. acessíveis, que as pessoas não precisam de... Ainda mais agora, né? Ainda mais na pandemia. Aliás, o novo protocolo mundial, né, de sanitário vai ter que manter esse distanciamento social aí no resto da vida Por nossa. muito tempo. Porque outras Coisas vão coisas aparecer. Daqui a pouco tem o coronavírus 2020. tem mutação. Versão né? 1, 2, 3. Então vai ter que fazer isso. E os serviços públicos cada vez mais vão se tornar mais digitais. Sem dúvida. Então, por isso que aí nós, junto com a equipe, traçamos com o diretor, essas coisas que o João fala que às vezes eu fico viajando na maionese, eu fico lendo muita coisa sobre tecnologia. Eu fico olhando, Se cara, empolga. isso Isso dá caberia certo, lá, isso né? cabe. Que... Mas Aí olha, eu ligo pro vou falar João e pra falo você, eu aprendi muito com você nesse aspecto. Eu tive um crescimento profissional nesse aspecto, porque o ser humano ele tem uma característica intrínseca dele, se manter na sua zona de conforto. Sem Pois dúvida. E inovar Sem- é você sair dessa caixinha. Então eu tive um crescimento profissional nesse sentido. Isso é legal. Eu aprendi muito nesse aspecto de você pensar fora da caixinha. E a equipe foi boa, foi correspondendo. O meu jeito de trabalhar, vocês estão aqui, pode dizer se é o contrário, mas é da liberdade. Eu não fico Perfeito. no pé. Eu faço Sem um plano, dúvida. gente, o que eu preciso que faça isso aqui, vamos lá. O resultado E aí- que eu espero é esse. E Eu siga acho em que frente. a gente precisa dar um pouco de nós dedicar mesmo de verdade para fazer a diferença na vida das pessoas no nosso dia a dia. Então, não é porque é prefeitura, é por si mesmo. Cara, isso aí me deixa muito bravo e indignado quando alguém fala, isso é funcionário público. Não, nós somos bem pagos, somos bem posicionados para exatamente fazer Pra dar o um melhor. retorno, né? Executar o pra serviço população. público. Então, nós somos privilegiados de estar aqui e fazer a diferença. Então, daí nasceu o plano de tecnologia, né? E em todas as áreas, todos eles traçados pelos 17 Objetivos da ONU. Eu falar, né? acho que vale citar e Isso. destacar que, perante os objetivos da ONU, todos os projetos
foram relacionados, vinculados a isso, né, Jonas? Exatamente. Então, quando nós sentamos com isso, algumas pessoas, o João é muito expressivo. Quando a gente fala uma coisa que ele já assim, por quê? Porque a prefeitura, o serviço público, eles tendem a ter, mas não vai acontecer, não vai ter investimento, não vai conseguir. Ou vai ser demorado. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao prefeito Furlan, porque ele acreditou em mim. Sem dúvida. E além de acreditar em mim, ele me trouxe me deu essa oportunidade, e ele disse para mim o seguinte, que eu fui para o senhor é tão bom prefeito que descobriu em mim aquilo que nem eu sabia. É verdade. O potencial, né? Que era Esse é o líder, né? Então, eu quando sentei aqui com o pessoal aqui, a gente começou a traçar as coisas, cada um foi trabalhar, ninguém enchendo o saco, se não dá, se não pode. E eles estão mais perto de mim aqui, sofrem um pouco, porque virou uma pastelaria aqui, né, João? Sai correndo e vamos fazer. Mas isso sempre foi, viu, Jonas? A área de TI. Já está acostumado, né, Joãozinho? Então, Mas diante de toda essa pastelaria, acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho sobre os projetos que nós já entregamos. Paulo, só deixar registrado aqui uma coisa. Pessoal, quando eu cheguei aqui em 2017, já havia um investimento de uma equipe competente pela Silvia, que estava aqui, ficaram aqui há muitos anos. Existia uma estrutura. Já existia, não foi o Jonatas, o Paulo, não. o João que fez. Existia uma estrutura. Nós demos um novo protagonismo para isso. Perfeito. Né? Teve uma evolução. Foi uma construção ao longo de muitos anos. A Janete, que é a mãe do Nilson, secretária de Finanças, ela que fundou esse departamento, né, de informática na prefeitura, deu toda a estrutura, todo o investimento. Então, eu quero aqui, em seu nome, cumprimentar sua mãe. Obrigado. E a Janete sempre foi uma pessoa que muito atualizada com as questões de ferramentas de tecnologia. Então, a evolução do Ciprodan, eu quero aqui render minha homenagem à dona Janete. Obrigado. Foi o início, né? Foi ela que formou esse departamento. E agora é uma evolução constante. Nós e também aí, estamos de foi muito fácil, porque tudo que a Janete fez, tudo que a Silvia fez, foi muito fácil. Outras equipes virão, outras pessoas passarão, a gente espera que isso possa crescer. Mas é interessante aquela colocação que você fez há pouco tempo atrás, que é assim, né? Você passa, né? Que é o teu cargo, né? Mas as coisas que você deixou, elas continuam, ficam legado, né? E elas tendem a avançar, né? E essa é a coisa importante. Então, não ficar parado, estagnado. E diante do legado, né? Do que se já tivemos, do que aconteceu, acho que vale a gente começar a passar detalhes do plano diretor, daquilo que a gente já conseguiu, né, de fato, tornar viável, né, está acontecendo, está sendo já útil e utilizado por todos. Né. Então a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre o que ocorreu em 2019, e dentro de 2019, aquilo que a gente já entregou, né, João, nós temos aí um grande destaque, que foi o processo de requisição de compras 100% digital. Né? Acho que é válido a gente bater um papo sobre isso. Aí é importante a gente só fazer uma contextualização da demanda que originou este produto. O Jonatas, sempre participando das reuniões de secretários, então sempre existia uma situação indigesta nas reuniões, com o processo licitatório, que era moroso, não se sabia exatamente onde que estava parada cada etapa, e isso, a cada reunião, né, Jonatas, sempre tinha uma questão assim muito indigesta para o prefeito, que ele não se conformava o porte que tem Barueri e ter essa situação de precariedade no processo licitatório. Sim. E aí o Jonatas veio com a demanda. Aí quando eu falei, Jonatas, você está doido, você pega essas demandas para nós. Mas enfim, também passou a ser uma oportunidade onde o sítio poderia mostrar o potencial que nós temos de construir soluções que vão ao encontro da temática Cidade Inteligente, né? E aí montou-se uma equipe de coalizão formada pelo Vitor, o Fábio Haddad, a Clério, o Júlio, o Ramos e eu, para a gente poder construir essa solução, né? E sendo assim bem mais resumido do produto final, hoje o processo de compra ele é 100% online. Cada secretário tem o seu certificado digital,
o próprio prefeito ele autoriza a compra através do seu certificado, todo o processo de programação financeira também com o secretário de finanças lá e a sua equipe, né, que é o Mário. Quando chega no jurídico para dar parecer, os procuradores fazem o parecer digitalmente, assinam com o certificado digital e houve um ganho operacional, né, Jonatas, para o município extraordinário. Hoje, isso sem dúvida. E aí depois a gente tem até algumas situações um pouco mais internas, mas assim, de chegar, o próprio prefeito chegou, isso aqui não saiu, Jonathan falou, fulano, isso aqui está parado em tal lugar, porque aí hoje o sistema identifica, né? Entende quais são as fases, quais são os passos, quem são as pessoas envolvidas dentro do processo. É um ganho enorme em transparência, em agilidade, né? Em economia, em todos os elementos que se fazem nesse processo de papel e tudo mais. Né? E fomos já para a fase 2, que é Departamento de Obras, requisição online. Que a gente já vem trabalhando isso. Aí você está vendo como é importante o plano diretor. Sim. Né? E que isso também já fica marcado numa nova fase na vida do CIT, né? Isso que é bom. E olha, para você, gente, houve uma certa resistência de implantação do sistema, porque estava mudando a liturgia quebra de paradigmas, né? Quebrou o paradigma da prefeitura. Sem dúvida. Você deixa de papel, já era. começa a olhar tudo no computador, assina tudo digital e aquela coisa. As responsabilidades, né? O sistema estava lá, tá em X local, e só que na verdade o físico estava em outro. Ficou na mesa de fulano durante tanto tempo. Acabou isso, não tem mais isso. Hoje a tramitação disso é fluida, corre né? muito rápido. Então, essa transparência foi dada e foi um grande avanço que nós tivemos em 2019. Parabéns ao Vitor, ao João, a Cléria, todos os colaboradores do CIT, que são os verdadeiros protagonistas desse processo aqui. Sim. Até agora a gente vai passar mais alguns projetos de 2019. Vamos tentar ser breve. Só para fazer uma observação aqui. Tem muito projeto tem aqui bastante. dentro, pô. Aí a pessoa não vai conseguir saber, eu vou precisar de uma parte 2, parte 3. Vai ter que fazer uma... Então, me ajuda também, Jorge. Só para fazer uma observação aqui, mas a Silvia está assistindo aqui e ela fez uma observação. O pessoal do CIT é muito competente e o sistema já está sendo implantado em obra. Legal. Ela é uma usuária desse sistema, está trabalhando ela sofre muito lá. Silvio, que teu negócio não está aqui, Beto. É verdade. Agora, Silvia, para te ajudar aí, você vai... Agora não tem mais essa moleza para ninguém ficar falando onde está tá no jurídico, tá não sei aonde, tá em finanças. Vai encontrar. Vai ser rápido com data. É isso aí. E o aplicativo de marcação de consulta, Jonas? Esse você falou bastante conosco em 2019, hein? Foi um grande avanço, né, que começou aí em 2017, né, essa implantação, que é o sistema eletrônico de prontuário, né, essa ferramenta a implantação foi pela equipe do CIT e o desenvolvimento dela foi por uma terceirizada, né, o prontuário eletrônico, que é atrás do aplicativo. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixa aí Saúde Barueri, na Play Store ou na Apple, baixa o aplicativo, lá você vai ter, se você tiver cadastrado, né? Sim, tem que estar na rede, no cadastro cidadão, né? Uma primeira etapa, é a premissa para utilizar os serviços aqui da cidade de Barueri. E aí baixa o aplicativo e você vai ter várias outras ferramentas lá. Muito bom. E isso foi uma forma também de economia. Muito. Papel, agilidade, as pessoas começaram a ter uma gestão melhor da saúde. Nesse aplicativo, como o João havia me lembrado anteriormente, é onde a pessoa vai buscar uma consulta, ela vai buscar a unidade básica de saúde mais próxima a você. E a data mais próxima. Com a data mais próxima também. E o mais interessante, né? O prontuário eletrônico, ele está em qualquer consultório, na rede. Seja ele UBS, seja pronto-socorro, seja o hospital, seja o laboratório, o centro diagnóstico, qualquer lugar, o médico consegue ver o histórico do paciente. Ou seja, a gente economiza muito em exames, refazendo exames, né? Exatamente. Que é um custo muito alto para o município. Então, o médico vai te atender hoje, ele não sabe o que o médico anterior te receitou. E é até não interessante. Sabia, agora sabe. É verdade. Esse aplicativo aqui, Paulo, você vê como que a inovação é algo bastante dinâmico,
Quando nós fizemos essa apuração, né, no final de 2019, começo de 2020, dos projetos que nós conseguimos entregar, quando nós apontamos aplicativo de marcação de consulta online, era um aplicativo. E hoje é um aplicativo Evoluiu, né, João? Acho que foi se adequando. Moderno em relação ao anterior. Sem Que hoje dúvida. tem a questão de carteirinha de vacinação online, tem o legal. protocolo do Covid. Então, mesmo aquilo que nós criamos, a gente continua evoluindo ainda, sempre melhorando para o município. Não tem Tem fim. até uma autoavaliação lá pro Covid. Covid, inclusive Verdade. nós acompanhamos aqui pelo mapa geolocalização de todos as pessoas que responderem. Está lá no aplicativo Saúde Barueri. Vamos usar, pessoal. Vamos lá. Vamos baixar o aproveitar. aplicativo aí, vamos fiquem usar. à vontade. Tem um assunto também, um ponto que, na verdade, um projeto que a gente iniciou lá em 2019, que sempre muito bem falado, né? E o pessoal pede cada dia mais, né, Nil? A questão da internet. Ampliação da rede de Wi-Fi. A rede de Wi-Fi, que é... Que hoje já tem mais, hoje pelo menos no nosso portal conta com mais de 122 pontos de atendimento. Mas até para corroborar com essa situação, os meus equipamentos estão conectados Na cidade rede. inteligente e funcionando perfeitamente. Sem dúvida. Isso foi um avanço, né, que nós conseguimos Uma conquista. dar mais essa ferramenta para o cidadão de Barueri usar aí. Perfeito. Nós queremos ampliar para chegar, pelo menos dobrar a capacidade disso o ano que vem, com uma novidade. Nós estamos um plano piloto de colocar internet Internet para todos, né? para Para todos, todos. um projeto de internet para todos, que é colocar a internet dentro da casa daquelas pessoas que não têm condições de pagar uma internet convencional. A prefeitura é um provedor de internet, né? Sim. E nós colocamos em 80 apartamentos até agora, estão completando 100 agora, nessa primeira etapa de projeto piloto. Uhum. Que para dar dignidade para as pessoas, a gente podia colocar lá no condomínio, colocar o Wi-Fi lá no condomínio e a pessoa usa o Wi-Fi. Todo mundo usa. Só que a pessoa quer na casa dela, No no conforto. dela, no conforto dela. E para dar dignidade às pessoas e dar esse respeito, e aproveitando a pandemia que deu problemas, as famílias têm problema de desemprego, Sim. eu fiz um cálculo por baixo, tem R$900 de economia por ano. Você deixa de pagar a internet É um número expressivo. convencional para usar essa internet que a prefeitura está oferecendo de forma Gratuita nesse momento. Que na verdade que não é gratuita, na verdade é uma retribuição daquilo que você Do imposto que é do pago. imposto que você paga. É verdade. Não É tem verdade. custo nenhum para você. Mas a prefeitura absorve isso e hoje consegue aí implantar. Então estamos Disponibilizar. em torno de mais ou menos 80 apartamentos e chegamos essa semana chega em 100, 100. que é o projeto piloto para atender essas pessoas aí que de baixa renda. Ô Paulo, eu não quero puxar a sardinha para minha brasa, mas já puxando, quero já nessa temática aí deixar em aberto aí para os nossos internautas. Nós vamos ter uma live na semana que vem, Boa. que vai falar só sobre esse assunto. Como que se construiu, quais foram os desafios, detalhes. Então não perca. Eu não me lembro qual que é o dia 3, né, Érica, se eu não me engano? 3 de agosto. Vamos Então, falar vai estar especificamente desse projeto Wi-Fi, esse que o John está citando. Internet para Vai Parabenizar estar o- a equipe aqui, o Bruno, o Willi, Willi, o Daniel, vai estar legal. falando em detalhes. Então não perca, pessoal, dia 3 de Vou agosto. fazer o Pedrão também. Fantástico. Pedro. Eu quero como o convidado, Pedrão também, né? Tá convida bom. ele. Vamos chamar o Pedro. Pedro é o parceiro nosso, tá? É um terceirizado nosso aqui que ele que Desbravador, sobe o desbravador. poste, que não passa É o guerreiro ali, né? não passa Desbravador. o cabo porque não tem tubulação, então eu queria que o Pedro Acaba tivesse achando aqui uma também. solução pela Porque o pela Pedro tá situação. na ponta do dia a dia. O Pedro ontem à noite me mandou um vídeo, o povo muito feliz lá no Jardim dos Altos. Oh, que legal. Agradecendo, Lá, e né? o povo muito feliz porque a internet chegou lá. Então, Perfeito. Ainda em 2019 tivemos também ampliação das câmeras de monitoramento, que isso acho que também é um assunto que já foi discutido muito aqui na cidade, a gente sempre está na mídia, sempre Big Brother. aparece, exato, e a cada ano vai evoluir. Então esse é um projeto que não sai do nosso plano diretor, ampliação de câmeras de monitoramento. Todo ano vai ter. Em conjunto a isso, nós temos também a questão da evolução das salas de situação. Tem a sala de monitoramento e a sala de situação. Um projeto fantástico. não, as câmeras, tem uma coisa que nós tentamos implantar aqui, que é o reconhecimento facial, que por conta da lei de proteção de dados, nós demos uma
uma segurada. Segurou. E também está disponibilizado no site da prefeitura a câmera ao vivo. Exato. Então o cidadão tem São 53 câmeras, Jonas. de entrar no nosso site e olhar lá. Aliás, né, só sem querer, só te cortando aí um pouquinho, Sem né? lembra tá cortando? Mas quando teve aquela enchente toda aqui no centro Sim. de Barueri, Foi mais eu assim. principalmente da minha casa, eu estava todo tempo olhando ali, monitorando para ver como é que estava a situação. Você sabe uma coisa, Nil, que hoje as pessoas usam, principalmente em praça, os pais ficam em casa, o filho está na praça, E fica ele olhando. olha pelo aplicativo Legal. se o filho está bem Fantástico. na praça ou não. Fantástico. Então, É isso aí. isso aí É utilidade só foi pública possível porque foi feito um investimento de infraestrutura nos 450 quilômetros de fibra ótica que Espalhados pela espalhado cidade, na né? nossa cidade aí. Isso deu condições de interligar os prédios públicos com a nossa rede de internet, nossos sistemas, o próprio sinal de Wi-Fi, o próprio internet para todos, Sim. as câmeras, os leitores de placa, né, as câmeras OCRs, né, OCR. que isso dá uma segurança para as pessoas que vêm no nosso município. Se passar um carro que tem objeto de furto, por exemplo, é identificado na placa, já aciona a polícia, a Prodesp, já vai ter ligação com o PROCON. Todos os PROCON, órgãos. PROCON fala, né, Copom, Copom. da Polícia Militar, e a gente vai só ajustando Só para Perfeito. oferecer um serviço melhor para vocês. Disse também sobre a sala de situação, ampliação do centro integrado de monitoramento, né, na guarda. Então, fazendo a conexão com as câmeras que a gente amplia a todo tempo, nós também ampliamos a sala de monitoramento da guarda para que eles tenham acesso a essas câmeras de forma ainda mais ágil, né, a nossa equipe tática, estratégica consiga buscar a informação e agir também. Porque de nada adianta eu ter a câmera, eu ter a imagem, mas eu não ter uma equipe pronta a atender. E isso a segurança de Barueri nos proporciona. Parabenizar a doutora Regina, nossa secretária de Segurança Pública de Barueri, que tem feito um excelente trabalho junto aí à nossa Guarda Municipal. Isso aí. As câmeras só são efetivas porque o efetivo, de fato, o recurso humano que está lá agindo, consegue ser rápido e fazer essa conexão e agir no local de onde ocorre a situação. Tivemos também em 2019 o início da digitalização do prontuário médico e do acervo municipal, que isso era um peso aqui para a nossa administração, né? Isso aí, Paulo, é uma coisa muito interessante. Quando foi implantado o prontuário eletrônico, nós colocamos no aplicativo, por exemplo, as pessoas marcar consulta. E o algoritmo implantado, colocado, programado para as pessoas era a data mais próxima do dia da marcação. Da consulta. Então, Perfeito. tinha vezes que a consulta caía para amanhã, tal horário, ou depois de amanhã. E aí tinha um problema, porque às vezes o morador ele era de um bairro e a data mais próxima era um bairro distante. Só que ele está precisando do médico e ele iria para o médico. Só que Claro. quando chegava lá, o médico que atendia ele não podia fazer nada por ele, porque Prontuário. o prontuário físico não estava lá e o médico não podia fazer nada. Conversando com o prefeito Furlan e o secretário de saúde, né, Dr. Dionísio, nós iniciamos aí a digitalização e vincular o prontuário físico ao prontuário Ao nosso eletrônico. sistema. Então, facilitou as pessoas aí em qualquer lugar da cidade, o médico Tem as informações dele. mesmo que for antes do período de 2017 para cá, de 2017 para trás era tudo físico. De 2017 para cá que nós conseguimos implantar o eletrônico. Perfeito, Só que isso aí. tinha esse problema do anterior. E aí foram mais de 10 milhões de páginas digitalizadas. Né? Eu queria até complementar a sua fala, Jonatas. Eu me lembro quando você trouxe a demanda, e aqui eu também quero até parabenizar a visão do prefeito, porque o Jonas acompanhava o prefeito em algumas visitas e o prefeito ficava muito aborrecido porque chegava nas unidades, uma boa parte da recepção, né, Jonatas, estava reservado para o ar-condicionamento do arquivo. E o prefeito ficava revoltado com aquilo, o Jonas, você precisa resolver tudo. E aí juntou todo esse contexto que o Jonas falou, né, da questão do munícipe ter uma dificuldade de marcar a sua consulta em outras unidades que não seja aquela de costume dele,
mas essa visão do prefeito em querer deixar o espaço físico melhor aproveitado, uma recepção mais acomodada, tanto para a parte funcional como para a parte do cidadão que usa a unidade básica de saúde. E aí a gente conseguiu também, né, Johnson, entregar esse projeto em 2019. Essa conexão, sem dúvida. Tudo estando dentro de um plano diretor. Dentro de um plano. Então, tudo que a gente vem falando foi planejado no início. Nós colocamos lá em 2017 e orçamos aquilo, eu falei, ixi, não vai chegar. Não tem como. Mas chegou a hora, e graças a E Deus conseguimos. E também, né, dentro de 2019, a gente conseguiu a implantação dos totens de consulta no velório e no cemitério. Né? Então, todos sabem que no dia de finados a gente tem uma grande movimentação dentro dessas unidades do cemitério. E para agilizar, para facilitar, nós temos um cemitério enorme aqui, para que você consiga ser mais ágil e direto, foi desenvolvido aqui no CIT esse sistema, né, que faz essa consulta e agiliza o acesso do cidadão até a jazida. Né? Eu queria até fazer um comentário, Paulo, até para dar um pouco mais de sensibilidade para os nossos internautas. Às vezes as pessoas olham isso aqui e até, eventualmente... Sou estranho, né? Sou estranho. Mas assim, o próprio Jonathan, eu me lembro que no finados ele foi lá fazer o acompanhamento e ele trouxe um relato para nós que, assim, o sentimento de ter a satisfação por um serviço para aquelas pessoas que têm essa prática em finados e estar lá, foi assim, absurda. Por exemplo, no meu caso, graças a Deus, eu não tenho finados enterrado, né? Então eu não tenho essa sensibilidade da importância desse serviço. Mas as pessoas que usam, foi algo assim, né, Jonathan? Eu lembro que o Jonathan me ligou, pro Joãozinho, tá funcionando aqui, o pessoal gostou demais e tal. E é uma coisa muito simples, que trouxe um resultado para aquelas pessoas que realmente precisam e usam de forma excepcional. Muito bom, muito bom. É legal o case, né? É legal o sucesso que se dá da prática, né? A já prática, é muito né? triste você... Já é uma situação A gente delicada, pegar uma né? fila, aí só tinha lá, nós a gente colocávamos lá alguns terminais, alguns funcionários para fazer a consulta manual lá, falava o nome e a pessoa procurava. E o Orlando, grande Orlando, secretário de Serviços Municipais, que é um dos secretários mais tecnológicos que eu conheço, viu? Ele adora tecnologia, usa e dá muitas ideias. E foi uma coisa que o Orlando, uma demanda que veio do Orlando. Ele queria que colocássemos um totem lá para isso. E hoje é muito fácil lá. É uma coisa simples, gente. Parece que você quer uma coisa que não... para que isso? Mas tomara Deus que nunca precise de colocar o nominho lá de procurar alguém, porque era difícil. Aparece a quadra, o nome, quando foi, e é tudo uma coisa muito legal, que a gente pensou em colocar tecnologia em todas as áreas, né? Sem dúvida. Em todas as áreas. E tudo isso foi o que nós entregamos dentro do ano 2019. A gente vai falar um pouquinho em 2020, tá? Porque tem muita coisa acontecendo. 2020 é um ano atípico, né? Situações ocorreram, porém, muita coisa vem acontecendo. Aconteceu antes da pandemia, ali no começo a gente conseguiu entregar muita coisa. E é válido a gente citar. Até coloco para vocês, o pessoal que está nos assistindo, no nosso portal, nós temos lá todo o detalhamento, tem esse plano diretor disponível. Esse é um documento público, né? Então, onde nós trabalhamos, pensamos o que pode se idealizar e a gente deixa disponível para que a população também acompanhe. E eu, né, coloco para que vocês, acho que nós temos também o endereço aí do nosso portal, o nosso QR Code, né, pode utilizar, consultem e nos questionem sobre isso, que a gente vai falar um pouquinho desses projetos que estão contemplados lá. Muitos são extremamente técnicos, compra de equipamento, enfim, a gente não vai entrar nessa seara hoje, né, e vamos falar um pouquinho mais de projetos. Tá? Dentro dos projetos de 2020, né, nós tivemos aí um que a gente já vem falando, né, já falou em outros programas, que é a questão da implantação da Zona Azul Digital. Né, João? Se puder colocar aí. Quando nós começamos em 2020... Que também foi uma demanda da Secretaria de Segurança. Junto ao a Barueri está passando por um processo de melhoria da gestão pública, né? Então nós temos aqui a FIP fazendo um trabalho com cada secretário para fazer um mapeamento de demandas prioritárias, e o CIT também foi inserido. E aí no caso do CIT foi um pouco mais fácil, digamos assim, entre aspas, né? Até porque como a gente já tinha nosso plano que vem desde 2017, na realidade a gente só precisou compilar algumas coisas do nosso plano e entregar para essas demandas prioritárias. E uma delas que nós havíamos idealizado em função dessa demanda que veio da Secretaria de Segurança Pública era a implantação do Zona Azul Digital. E aí nós hoje já estamos com esse projeto
em funcionamento, ele está faseado, não está em sua totalidade, tem uma parte faltante que é onde o cidadão consiga fazer o pagamento pelo próprio... Está em evolução. Está em evolução, mas nós planejamos no finalzinho de 2019 e conseguimos fazer a implantação do projeto e colhemos bons depoimentos aí de projeto que realmente tem atendido as expectativas dos envolvidos. Muito Aliás, bom. né, João, a gente até fazendo uma deixa aqui, né? O programa que eu apresento, que é o Governo 4.0, a gente teve um tema que a gente tratou exatamente só do Zona Azul. Detalhou, né? Detalhamos o funcionamento. Então busquem nas nossas redes, quem tem interesse, quem não acompanhou Tem lá, anteriormente. Tem uma live né? que fala só sobre Seja Zona sobre Azul. isso que a gente vai estar falando, lógico, todas as lives vamos detalhar mais esses projetos. Outro ponto que a gente tratou e já vem acontecendo, que a Érica, que estava na live anterior, também vem atuando de forma brilhante aí junto ao Wilson também, é a criação do ambiente colaborativo, né, que a gente tem aqui nesse espaço, o Smart Lab, a questão dos cursos online, então acho que... Laboratório da Apple. Que é uma ideia que a gente vai detalhar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais à frente. Então também esse é um ponto que estava no nosso plano diretor, vem acontecendo, né? A gente está aí... Tivemos a grata oportunidade de receber o ministro, né, de Ciência e Tecnologia, inaugurou, o astronauta que fez uma inauguração Pode simbólica. falar até melhor que detalhou Então, alguns Jonas projetos conseguiu, junto com ele, esse né? link. É verdade. Foi um marco para nós aqui, né, João? Receber o ministro da Ciência. É coisa rara, né? Abrilhantou, de O acontecer. nosso único astronauta aí brasileiro, né? Pois é. E já inauguramos esse espaço com o pé direito. Sim. Porque e até uma coisa interessante que dentro dessa discussão do plano diretor de tecnologia, eu estava com o Valdir, todo mundo, e o Valdir é o nosso relações institucionais, né? Exato, ele faz isso. E o Valdir, eu tinha acabado de chegar naquela viagem para o Smart City lá em Barcelona, Sim. né? Tava com a cabeça voando, vim lendo no avião uma Governo reportagem 4.0, do governo a 4.0 gente falou bastante. e era uma matéria sobre a Estônia nessa matéria o Marcos Pontes falava que ele queria fazer o polo de inteligência artificial aqui, seriam 4 polos. E quando eu li a matéria, eu falei, olha, Barueri tem condições de... O que precisa para esses polos? Eu fui ver lá, De receber essa os estrutura. 4 pontos que estavam descritos lá, eu falei, ó, Barueri atende. E aí eu falei, Valdir, manda um e-mail pro ministro, fala que eu quero falar com ele. Aí Deus me zoou comigo, falou, O ministro vai atender. O ministro vai atender? E eu mandamos uma terça-feira na nossa reunião, na quinta já tinha resposta já Com uma agenda rápida, né? com a agenda já pra... para segunda-feira, instala em Brasília, tive em Brasília com... Mesmo assim, quando foi, a gente ficou cético, né? O ministro vai receber. Isso é Eu verdade. estava em Brasília com a deputada Bruna Furlão muito tempo lá, né? E um abraço para a Bruna. Sabe das E- dificuldades, né? E não é dificuldade. Não é O ministro dificuldade, mas é que marca, tem- ele marca a audiência e daqui a pouco aparece um secretário Imprevisto. executivo. Fala, ó, o ministro foi chamado pelo presidente da República e não vai poder atender, eu vou falar com você. Meu, Faz Não é a parte, mesma né? coisa, não é a mesma mas- coisa. E aí, quem me recebeu a gente lá foi o Paulo Alvim, que esteve aqui também, né? Sim, teve esteve aqui. junto. Paulo Alvim é o secretário executivo do ministro. E aí eu falei pro Valdir, eu falei, ó, quem veio atender nós é o Paulo Alvim. E aí, o Paulo Alvim recebeu a gente, levou a gente para a sala e daqui a pouco abre a porta lá do ministro lá e foi muito legal. A audiência, eu levei lá aquele nosso plano de tecnologia e a audiência com o ministro é uma coisa muito rápida. Primeiro tem uma redatora que registra tudo. E você tem que falar ali rápido, porque a agenda do cara você tem 15 minutos para falar. E eu fui passando muito rápido para expor todo aquele nosso projeto de tecnologia de forma resumida. E terminei e falei, ministro, eu preciso da sua ajuda para fazer o polo de inteligência artificial lá em Barueri. Ele, calma, Jonas, eu gostei muito, eu quero fazer uma parceria com vocês lá. E o ministro me tranquilizou, aí voltei a falar, e aquela audiência de 15 minutos, acabou ficando lá 45 minutos falando com Estendeu ele. muito. Se estendeu e a secretária entrou 3 vezes na sala, falou, ó, a próxima agenda já chegou, ministro. E ele, porque ele tem um carinho, porque ele já morou em Barueri. Perfeito, Morou 2 né? anos em Barueri. Conhece já. Né? E naquele dia acertamos ele vir a Barueri para inaugurar o Smart Lab, para fazer as outras parcerias.
Depois tivemos a reunião lá no Mackenzie, que o Nil já estava junto. Eu já estava com vocês, né? a gente foi lá. E o projeto está andando. Que foi vamos maravilhoso, ter né? uma O Mackenzie boa... tá por trás, né, dando suporte. Inclusive ontem o Mackenzie, a gente tem um grupo Eu vi. de discussão nossa. Isso. Eles estão, você também tá, né, Jonathan, Sim. lá? Não sei se o Paulo tá. projeto Eles estão já tá. toda ontem, já tem várias pautas, já tá, a coisa tá Empolgou acontecendo. e tá movimentando. Que a ideia é que o polo de inteligência artificial, vão ser feitos 4 no Brasil, 2 deles na área, 2 deles em São Paulo, outro mais para a cibernética, né? Outra área que não era nossa. E tinha o polo de inteligência artificial aplicada em cidades inteligentes. E aí nós fomos junto com o Mackenzie, chamamos aí o Mackenzie para uma conversa, eles toparam fazer isso. Sim, eles E compraram estamos a ideia, com concorrendo certeza. aí para ser um dos polos de inteligência artificial aqui em Barueri. Sensacional. Isso vai trazer um desenvolvimento para a nossa região muito importante, que já está dentro dos dados inteligentes. É Resumindo, verdade. o que for desenvolvido nesse polo vai ser aplicado em Barueri. Ou seja, o piloto todo é aqui, É aqui. e a evolução acontece aqui. E as Barueri poderá ser a cidade modelo para o mundo de uma cidade Sem dúvida. inteligente. Sem Então, dúvida. hoje, na cidade inteligente, se você estudar um pouquinho na internet sobre a Estônia, 98% de todos os serviços públicos é tudo feito São pelo digitais. aplicativo e são digitais. Você não precisa... Só para nascimento de criança e acho que casamento, para divorciar, tem que... Sim. Assim, vai pela internet, Tem que não ser é, né? presencial, né? Então, nessa sequência, o ministro veio aqui, né, aproveitando, otimizamos a agenda aqui, ele inaugurou. E aqui no almoço com o Furlan, nós ganhamos mais um espaço, que é a Escola Técnica de Cidade Inteligente. Fantástico. Que o ano que vem o Furlan vai estar aí, se Deus quiser, prefeito novamente. E nós vamos dar continuidade e vamos inaugurar no final do ano aí a Essa Escola, escola Técnica técnica. de Cidade Inteligente. A gente que ganha para todos, né? Anteontem, nós recebemos a Regiane, assessora do ministro Marcos Pontes, Sim, e trouxe bastante novidade, ficou muito impressionado com o que viu aqui. sem dúvida. E, E nos apoia em tudo, né, Jonas? A nos doutora apoia em Regiane, E é de obrigado. Barueri também, né? A gente E é de agradece o Barueri apoio também. porque ela nos tornou referência também em algumas situações. E nós vamos propor uma parceria, eles ficaram muito interessados e viram o que nós temos hoje na cidade, de vamos começar a exportar a nossa tecnologia. Perfeito. O nosso app Barueri é uma das coisas que eles querem levar para o Brasil inteiro. E Barueri vai levar em todos os cantos do aterro Barueri, porque Referência. o governo federal vai usar a plataforma de Barueri para fazer Que orgulho, né? uma interligação de todas as cidades do Brasil. Então, isso é um pouquinho daquilo onde nós podemos chegar. Isso é resultado de um plano diretor É. muito bem executado e as conexões, né, falar com as pessoas certas, trazer pessoas que querem evoluir. Né? Nós estamos aqui como funcionários públicos para servir e para trazer o resultado para a cidade. E precisamos Era exatamente o que eu ia complementar, que a conversa com o ministro nada mais é do que o que o Jonas falou, exatamente o que nós estamos falando aqui nessa live aqui, que são os projetos do nosso plano, que demonstrou para o ministro lá e conseguimos essa atenção. Diante de tudo isso, também temos, né, dentro do plano do projeto, do plano diretor de 2020, foi a internet para todos, a gente citou anteriormente um pouquinho sobre isso, então, Wi-Fi, a internet Nos lares. nos lares de todo mundo, então, isso continua acontecendo e desejamos, queremos que seja ainda maior. Né? Então, a expansão dele deve ser maior para os próximos tempos. Um ponto bastante importante, bastante sensível para nós como trabalho é a questão do Barueri sem papel. Né? Anteriormente eu citei sobre a digitalização, então esse é um início, nós nomeamos de Barueri sem papel, todo um projeto, né, enorme e digo com uma evolução sem São prazo. vários subprojetos, né? Exato, que foi citada a questão da requisição de compras, Isso. seja em suprimentos, a requisição a requisição, sistema de requisição em obras, né? Tá em A implantação. digitalização dos papéis, enfim. Esse é um assunto que é legal a gente tratar com mais detalhes, porque a gente recebeu algumas perguntas aqui também, né? Perguntando aqui, o Nico nos perguntou como surgiu o projeto Barueri Sem Papel. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, João, se você puder. Na verdade, tudo isso aí é um processo de modernização dos serviços públicos. A tramitação eletrônica
Nós estamos vendo aí, por exemplo, hoje o Detran de São Paulo, Exato. licenciamento, transferência, Inovação de aplicação. eletrônico, tudo eletrônico. Antigamente tinha que preencher um formulário, protocolar e lá. Hoje não. Com a pandemia aí, acelerou o processo. Exato. E não vai ser diferente na prefeitura. A intenção nossa é que toda a tramitação de ofícios, toda a tramitação de documentos, interno e externo, por exemplo, da entrada numa planta de uma casa, né, no projeto Sem do dúvida, de arquitetor. forma eletrônica. Hoje tem que ir lá, são Calhamaço. 7 folhas de A1, né, que folha gigante. Não, até mais. Tem uma sala lá na Secretaria de Planejamento maior que essa que nós estamos aqui hoje, só com papel. São 105 mil processos que temos lá. A intenção nossa é que tudo isso está no servidor, de forma digital. De acesso no computador. Na realidade, até complementando a resposta do Jonatas, para o amigo internauta poder entender, nós estamos em uma construção, Paulo, para que, num segundo passo, conseguimos aumentar o número de serviços que passarão a ser digitais. Perfeito. Então, Modular. é uma pavimentação que está sendo construída. Cada subprojeto desse, que é onde a gente digitaliza o serviço, aí depois a gente consegue entregar ele de forma eletrônica para o munícipe. Porque olha a economia em papel, Então, até formulário. só conectar. Yasmin Costa fez exatamente essa pergunta. Qual o impacto que o projeto Barueri Sem Papel trouxe à cidade, tanto ecologicamente quanto economicamente? Total, né? Grampo. Ah, mas você vai contabilizar grampo? Você não tem ideia de quanto a gente gasta com grampo. Papel. Árvore, né? Porque A parte ecológica, então a Toner gente de reduz impressora. impressão, energia. contrato de impressora em si, Contrato de então eu impressora, posso energia. reduzir energia. Então, são números que são extremamente relevantes, né? E no estudo a gente tem isso de maneira bem Detalhada. analítica, né? Com Exato. todas essas informações. Uma pergunta legal, João. Esse nome é usado, ó. Drogwall. Ah, tá vendo? Como vocês planejam as assinaturas, com matrículas e contratos, que elas sejam realizadas nesse projeto Barueri Sem Papel? Então, nós fizemos esse estudo, o nome é diferente, né? Existe aí um componente... Quer deixar falar, João? Vai lá, vai lá. Como é que é? Me desculpa. Na realidade, existe um componente jurídico da coisa, tá? Então, a legislação, ela nos dá uma validade jurídica de uma assinatura através do certificado digital, que tem toda uma regulamentação em nível internacional. Existem hoje 2 tipos de assinatura. A assinatura eletrônica, Perfeito. que é essa que ele cita, que é através de usuário e senha, um sistema com alguns login, padrões, né? Com login, mas a que tem uma validade jurídica e aí tem maior firmeza é a com certificado digital. E nesse sentido, Barueri todos os secretários têm certificado digital, o prefeito tem certificado digital, e nós temos um projeto também. Acabou ele sendo um pouco preterido em relação à pandemia, mas Barueri pretende emitir certificado digital, sem custo para todos os funcionários. Isso seria Então, perfeito. com essa situação que a gente pretende avançar, provavelmente, se não acontecer nesse semestre, no ano que vem já deva estar ocorrendo, todos os servidores terão seu certificado e aí poderão assinar qualquer tipo de documento de forma online E legal, né? legal, com validade jurídica. Validade jurídica. Acho que isso é importante para que a gente responda à questão. Você citou a questão da pandemia, né? Nós tivemos aí uma condição diferente esse ano, a pandemia ainda continua correndo e muitos projetos nossos ficaram, né? Ficaram no sentido, tivemos que suspender, tivemos que pausar, e Barueri Sem Papel é um desses, que nós temos um contrato, né, que era o GED, né? É o GED, iria iniciar e nós suspendemos, né, temporariamente, para que, também por contenção de custos, entendendo que existiam algumas outras prioridades, em alinhamento aos secretários e o prefeito, nós suspendemos alguns contratos. Então, o GED ele há de evoluir quando tudo isso passar, que seja breve, para que a gente consiga retomar de forma Janeiro de ágil. volta. Exato. Eu já recebi aqui o aviso que nós estamos estourando o tempo, mas acho que vale a gente pincelar, né, Nil, alguns projetos que a gente conseguiu realizar por meio da pandemia, porque nós tínhamos um plano diretor que ele não foi pensando que nós teríamos uma pandemia no mundo. Perfeito. E ainda mesmo assim, te Perfeito. complementando, ainda a gente está conseguindo executar conforme planejamos, né? Consome o plano, porque tudo que eu falei já está acontecendo, e diante disso surgiram outras demandas, né, que foi o pessoal jogando aqui no Jonatas me ajuda, isso os secretários, todas as unidades, as Perfeito, secretarias pedindo. perfeito. E gostaria que falasse
O que a gente conseguiu realizar, Nil, diante desse... Então, né, é isso que eu toquei no assunto, né, da sua equipe, né, em meio a essa pandemia, né, a equipe está pronta para atender aquilo que chega para você, né, e algumas coisas a gente até já citou no programa que eu fiz, que é o site do coronavírus, né, que também no meio dessa pandemia precisava o cidadão ter informação do que está acontecendo na cidade, como está a cidade, né? E a equipe do CIT prontamente foi lá, elaborou o site do coronavírus, colocou em funcionamento. E não ganha tempo lá? Ganha tempo que por um tempo ficou parado, né? E precisava dos serviços, né? Então a equipe do CIT desenvolveu o agendamento para o atendimento lá. Para todos os serviços que antes era restrito apenas ao RG, e acho que aliás, o Nil tem uma missão aqui de transformar o ganha-tempo digital. Estamos caminhando para isso. Não, mas já está no nosso planejamento. Aliás, eu tenho um desafio para você. Já que você gosta de desafio, eu tenho um desafio. O Nil que formou lá o ganha-tempo, nasceu e Conhece. Eu acho que é importante, né, Jonathan? Isso que você falou, cada vez mais você poder disponibilizar para o cidadão o serviço eletrônico, sem que ele tenha que sair do conforto da casa dele e ele ter aquele serviço, é função nossa, né? Sim. É papel nosso como gestor público, Sem né? dúvida. E acho que cada vez mais importante isso. Então o agendamento entrou, né, com o Joãozinho aí à frente liderando a equipe, né? Outros também entraram, como a declaração de estabelecimento responsável, em função da pandemia, né? Um que eu gostei muito, Nil, que aí o João pode citar, é o aplicativo da promoção. Esse da promoção foi um cenário, até, produção, nos permite estourar um pouquinho o horário aí, porque eu acho que são informações importantes para os municípios conhecer. Que nós vamos ter um programa também. Vamos ter um detalhado. programa. Então, mas esse aí, o Paulo, foi interessante porque assim, existiu uma demanda inicial de atendimento da população, né, que a promoção, né, a Secretaria de Desenvolvimento estava fechada, né, em contenção do quadro de pandemia, mas precisava atender. E aí você mesmo, né, na sua área, se acompanhou uma demanda de instalar uma central telefônica. Exato. A central telefônica não foi suficiente. E aí causou uma discussão interna, chegou em nível do prefeito, o prefeito chamou o Jonatas resolve, aí o Jonatas me ligou, Joãozinho, fomos eu, o Jonatas e o Bruno na secretaria, e eu me lembro, as palavras do Jonatas o Joãozinho, é o seguinte, o munícipe tem que ter um aplicativo, porque pro Jonatas tudo é aplicativo, né? O munícipe tem que ter um aplicativo, ele tem que fazer tudo pelo celular dele e pronto. Falei, entendemos a demanda, e aí nós construímos uma aplicação, Paulo, para você ter uma ideia, Sim. é que o cidadão utilize a aplicação sem a necessidade de ter que ligar para a promoção social. Ou seja, ele vai conseguir fazer a solicitação, depois que ele fez a solicitação, ele consegue acompanhar o andamento, e quando a cesta básica está para ser entregue na casa dele, ele consegue fazer o acompanhamento pelo aplicativo. Porque o conceito embora exista a central telefônica lá, mas nós entendemos que o contingente humano seria insuficiente para atender todas as demandas, porque aumentou o atendimento. Então ficou 100% assistido pela aplicação. Do início ao fim, ele consegue monitorar essa situação no aplicativo. E assim, não tivemos reclamações. A adaptação foi rápida. A adaptação foi rápida. A gente teve essa preocupação de fazer uma aplicação que tenha... Já é um bom benefício, né, João? Não tem reclamação, né? Exato. Porque uma mudança... Mas quando eu falo reclamação, secretário, é no sentido assim, toda aplicação nova, ela é sucinta de ter alguns bugs, de ter alguns problemas, e nós conseguimos entregar um produto com qualidade. Houve, assim, alguns probleminhas, isso é natural, claro. Mas isso não foi suficiente para gerar descontentamento. E a gente atendeu... muito contente, e aí conseguiu também atender lá, tinha uma situação que também a primeira-dama que está lá ligada, né, à área da promoção social, e aí ficou todo mundo satisfeito. É legal que a gente conseguiu fazer um pouquinho para cada fatia. E não estava no planejamento nosso, né, conseguimos atender. Exato, foi rapidamente, assim como a gente conseguiu ter a segunda via do carnê de habitação. Né? Também a gente atendeu uma fatia que estava necessitada, precisava se deslocar, precisava se locomover, utilizar transporte público, também se tornou digital. Né? Então a pandemia acabou acelerando alguns serviços que não estavam previstos e que a equipe conseguiu de forma brilhante atender, né? E vem atendendo. Então nós estamos aí
mutável, né? Se adaptando às necessidades. Inclusive amanhã, puxando a sardinha aqui agora para o lado do Nil, Aham. o Governo 4.0 amanhã vai falar sobre esse site aí da declaração de emissão estabelecimento responsável, que foi um produto também que nós entregamos nesse cenário de pandemia. Bom, a gente... Na verdade, 1 hora é muito pouco para falar. Eu ia falar isso, assim, a gente vai ver aqui na nossa agenda também se a gente consegue fazer uma parte 2, porque tem projetos que eu gostaria de detalhar com vocês e se vocês também permitem e queiram estar, a gente Eu fala... até faço uma muito. sugestão para vocês aqui, que nas lives aqui, faz um exemplo, vocês entram no aplicativo, Começar a mostrar, né? Começar a Legal. mostrar. Fazer mais interativo, né? um tutorial com as pessoas, para deixar registrado na rede social. Uma coisa mais interativa. Porque a gente está falando aqui, grego, vamos dizer, alguém lá em casa dá Uma roda de debate. Esse aplicativo, Play Store, gente. Que eu entro. Mas tem gente É que não isso sabe, mesmo, A gente né? legal. não sabe, acho que era bom Ilustrar mais a gente isso, ilustrar né? e mostrar um pouco mais na prática em relação a Como isso. funciona. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai falar aí, né? Tivemos até perguntas sobre um laboratório da Apple que a gente quer trazer para cá, falar um pouco mais sobre sala de situação, detalhar mais o Smart Lab, falar sobre licença ambiental e aprovação de planta, que é um desejo nosso, né? A gente vem buscando essa situação para que aconteça, ainda não conseguimos executar, ela está dentro do plano para esse ano e, se tudo correr bem, conseguiremos. Caso não, iremos colocar para 2021 para fazer com que isso aconteça. Temos o Outros- VoIP também, que é algo que vai VoIP, trazer pergunta sobre o benefício VoIP. extraordinário para a administração. Também a gente, né, quer fazer um investimento. Mas eu vou deixar a em pessoa com tecnologia. gostinho demais. Ganho de economia. É isso. Pessoal, agradeço o tempo, né, de todos vocês, a participação de vocês, internautas, as perguntas, algumas que a gente não conseguiu ler né, estar aqui acompanhando. Faremos isso, retornaremos de alguma forma, vamos fazer contato com vocês, né? Que a gente cria um canal aí para começar a responder mais. A gente criou uma roda de debate, acaba se empolgando, né? É o que a gente vive dia a dia, né? Jonas, João, Nil, a gente está aí todo dia falando sobre isso. E mesmo diante da câmera a gente se empolga, continua falando e assim. Deixar a gente ficar a tarde inteira aqui, Paulo. É disso Ó, que a a gente maior discutiu. inovação isso aqui é, gente, esses camaradas aqui na frente da câmera, inclusive eu. Sem dúvida. Isso é verdade. Isso é Porque verdade. isso é uma Estamos coisa nos descobrindo que, como também apresentadores. o pessoal nem soa mais, nem fica mais preocupado. É É isso verdade, é E é verdade. muito legal isso e já é uma inovação. Agradeço então toda a nossa equipe do CIT que vem trabalhando incessantemente, porque, novamente, esse plano diretor não aconteceria e não vai acontecer se todos estiverem envolvidos, da nossa recepção aos nossos diretores. Então, isso tem uma fundamental importância, a gente está sempre aí tentando fazer com que isso aconteça de uma forma mais sutil, mais leve possível, para que as entregas, os resultados finais sejam benéficos para a população, para aquele que de fato precisa desse serviço, né? Eu vou abrir só esse espaço também, mandar um beijo para minha esposa que está nos assistindo, acabou mandando mensagem aqui. Então agradeço o apoio familiar também para que a gente esteja bem e faça com que isso aconteça também no nosso trabalho. Abro para vocês aí fazerem as suas considerações finais. Vamos lá, Nil, posso começar por aqui, João? Nil. Desculpa. Bom, eu queria agradecer o Paulo, o Joãozinho, queria agradecer especialmente ao Jonatas, me recebeu aqui no City, de braços abertos, aliás, todos os funcionários me receberam muito bem aqui, e eu estou muito feliz de poder estar aqui, estou fazendo um programa aqui, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, estou fazendo, estou tendo a oportunidade de nesse programa falar dos projetos do City, local onde eu trabalho, e eu tenho vivenciado o trabalho que é feito aqui. E eu queria aproveitar, Jonatas, e dizer para você o seguinte, já que a gente vai brigar bastante por essa questão de serviços eletrônicos, né? O ganha-tempo eu vejo que é assim, as pessoas entram lá e cada serviço que ela vai procurar, ela tem uma necessidade de levar um documento. No RG eu levo uma certidão, no PROCON eu levo um comprovante de residência, né? Por que não ter um cadastro onde tudo isso está integralizado? Já eu vou tem um no projeto, RG, hein? Vamos pensar eu nisso. vou lá no RG, mas Já tem. Eu não tenho a certidão, Tá mas previsto. ele vai buscar num banco de dados lá a certidão desse morador de Barueri Vamos falar e mais sobre facilita isso. tudo. Legal. Então esse aqui é um projeto lá para frente, mas Pra é uma frente nada. Vamos ideia. pôr o plano de Não, já tá. Já tem esse projeto. Lá pra frente não, o Joãozinho vai Não. dizer aqui o seguinte, já tem Já esse projeto, tem, tá. a partir Ó. de segunda-feira está disponibilizado todos os... Não, já tem encaminhamento. Mas eu E a queria segunda fase só do agradecer agendamento. agradecer mesmo essa oportunidade. Está sendo muito prazeroso para mim estar aqui com vocês e espero continuar em frente aí com Sem vocês. dúvida, João, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a equipe do CIT, a minha equipe
né, os desenvolvedores analistas, que mesmo nessa situação de confinamento, sempre que tem uma demanda emergencial, eu consigo contar com a minha equipe de uma forma excepcional, seja em pós-horário, final de semana, feriados, eles atendem prontamente, e todo esse sucesso, como o Paulo disse, não seria possível se não tivesse essa equipe que corresponde de maneira muito proativa. Então, meu agradecimento à minha equipe. Quero mais uma vez, como já fiz as outras vezes, agradecer ao prefeito Rubens Furlan, que proporcionou essa abertura através da pessoa do Jonatas, o secretário, que também agradeço por ter essa visão inovadora, que em algum momento aí na linha do tempo eu achava que era, entre aspas, um pouco utópico, mas eu consegui entender que isso faz parte de um processo de inovação. E meu agradecimento também muito especial à minha família. As pessoas que me conhecem aqui no City, eu tenho uma espécie de um rótulo de ser muito Caxias com o trabalho, né? Meus pais falam isso e tal. Então a minha família sempre me apoia, minha esposa, às vezes, eu chego em casa, às vezes, ligo o notebook e vou trabalhar. Mas você vai trabalhar de novo? Eu falo, eu preciso trabalhar, a gente precisa responder ao anseio da população. Trabalhar em órgão público exige você estar muito bem antenado para poder prover as necessidades, entregar o melhor. Você não tá que te enche o saco também o tempo todo, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Mas eu vou falar uma coisa para você, o secretário. Eu gosto, eu faço o que eu gosto. Então, meu agradecimento aí. E também a nossa equipe de produção aí, essa molecada aí é top das galáxias. Jonatas, por favor. Pessoal, obrigado aí. Primeiro quero agradecer a Deus por ter me dado sabedoria, né, para estar à frente disso. Agradecer ao prefeito Furlan, que sempre descobriu em mim aquilo que nem eu sabia, né? E a essa equipe maravilhosa que me recebeu em 2017. E bons funcionários, pessoas que entenderam aí a minha debilidade de não ser da área de tecnologia, mas entendeu e foi uma parceria legal. Agradecer aos alunos do ITB, a Érica, que é a mãe de todos eles aí, né, Érica? E a gente sempre está apostando nessa rapaziada que está vindo aí, porque eles são já o presente, né? O futuro mais, né? Então, nós estamos saindo daqui a pouco e eles estão tomando os lugares aí, porque eles são mais tecnológicos que a gente. Sem dúvida. A gente tem que fazer um upgrade aí e não acompanha. Mas agradecer a todos os funcionários do CIT, né? A todos os colaboradores da prefeitura, secretários, as secretarias que nós acabamos intervindo em todas as secretarias, né? Então, a gente desde, para quem não sabe, aqui desde o mouse que quebra até a internet que para, o servidor que trava, O CIT tem que atuar. Né? É o Centro de Inovação e Tecnologia que tem que atuar. Então, e aqui eu quero, aqui eu não tenho funcionário das 8 às 5. Aqui eu tenho amigos que trabalham 24 horas, sábado, domingo, e nunca deixaram de atender nenhum pedido. Final de semana, a demanda também tem, principalmente na época que estava implantando a saúde, todo sábado e domingo era uma correria para o servidor, está travado. Sobre o ITP, que eu falo, que vocês falam aí, tem uma... O IP? Se caiu o IP, você das contas, você caiu alguma coisa no servidor, não sei o que é exatamente. E aí alguém ia no servidor, dava um boot, que reiniciava. Então, eu não tenho que reclamar de ninguém, porque sempre todo mundo... Sempre pronto. Sempre pronto. Então, essa liberdade de dar para as pessoas trabalhar que deu aí essas condições. Maravilha. Ótima tarde E a todos. parabéns pro Paulo, né? O Paulo é o apresentador de televisão. Apresentador, Estou aqui Conduziu muito descobrindo. bem os trabalhos. Novas Ele nem ficou vermelho, cara. Não, cara, não. Está estável. Obrigado novamente pela audiência e a gente conta com vocês aí nas próximas lives. Até a próxima.